aqui comigo. Pode se colocar de pé mais uma vez para nós lermos esse texto sagrado, pedirmos a graça do Senhor e orarmos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são, porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ore comigo, querido Pai, no nome de Jesus. Nós viemos te louvar e te adorar, nos reunimos, nos alegramos, sentimos a tua presença, Senhor. Até aqui, o Senhor já tem, ó Pai querido, falado aos nossos corações. Porém, nesse momento tão especial, Pai querido, a prioridade da tua palavra, nós chamamos a tua presença para trazer revelação, para trazer, ó Deus, sabedoria, para trazer, ó Pai querido, luz ao nosso entendimento. Quando o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, o Senhor traz luz, porque o Senhor é lâmpada, a tua palavra é a lâmpada que nos ilumina o caminho. Sim, Senhor, revela-nos a tua vontade e o teu querer, que a tua palavra não volte vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual o Senhor a designou nessa noite. Me dê graça, me dê sabedoria, e, ó Deus, que todo pensamento esteja cativo a obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer o amém? Amém. Sente-se, querido, em nome de Jesus. Eu estive pensando, nesse texto, quando estávamos meditando pela manhã, e tive algumas perguntas muito pertinentes a esse assunto, da carta de Paulo aos irmãos da cidade de Colossos. Paulo está aqui chamando a atenção para um momento. Eu falava aqui no começo do culto sobre o nosso movimento da festa, né? Nosso irmão Nildo até citou alguma coisa também, e a gente se alegra tanto quando a gente vê a casa cheia, todo mundo celebrando a vitória da igreja, as conquistas, sabe, a família vencendo. Mas a gente sabe que a gente precisa superar o que vem depois da festa, que é natural, que as pessoas vão embora, viver as suas vidas, frequentar as suas igrejas, as suas famílias, fazendo uma metáfora de um casamento, de um aniversário. As pessoas vão voltar para o seu convívio e vão viver as suas vidas, porque lá na casa dela, na cidade dela, no bairro dela, ou lá na igreja dela, vão viver as suas vidas, e nós vamos ficar, nossa família vai ficar. E como nós vamos viver daqui para frente sem festa? Foi todo mundo embora, Tem gente que faz festa toda semana, porque tem medo de ficar sozinho, Tem essas pessoas que todo final de semana eles precisam ir para a rua, celebrar alguma coisa. Vai para o bar, encher a cara, vai para a casa de vizinho, vai visitar, porque ele tem isso como um combustível, porque se ele ficar em casa, ele entra em depressão, ele entra, sabe, aquela coisa do vazio que não sei, ninguém preenche. Nós, como igreja, às vezes nós temos essa sensação, mas não podemos permitir isso. E a gente precisa viver, a gente precisa manter o foco no nosso chamado. Precisamos manter o equilíbrio para seguir a vida cristã. Tu imaginou, a nossa irmã ministra cantou aqui um louvor sobre Jó. Todo final de semana era festa na casa de Jó. Mas um dia a festa acabou. Um dia veio o vento, um dia veio a tribulação, um dia veio a enfermidade. E Jó precisava manter a comunhão dele com Deus. Precisava manter foco no Deus no qual ele cria,
a despeito de tudo que ele estava vivendo de vento contrário. E Paulo chama a atenção quando ele diz no verso 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A igreja celebra, a igreja faz festa. O povo de Israel tinha festas, tinha as 3 festas, né? Tabernáculo, a Páscoa e a festa da colheita, das primícias, né? Tinham 3 grandes festas, mas acabava a festa do Pentecoste, né? Acabava a festa, o povo continuava, tinha que trabalhar, tinha que ir para a lavoura, tinha que cuidar do gado, tinha que cuidar da família, tinha que cuidar do templo, tinha que cuidar das coisas. A festa era 3 vezes por ano, era 3 grandes festas. Então, querido, a nossa vida não vai ser festa todo dia. E, portanto, se nós já ressuscitamos com Cristo, precisamos ter um foco que é nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque a igreja não é dessa terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Isso é muito importante para nós mantermos o foco. Eu tive perguntando para mim mesmo, fiz pelo menos 3 perguntas muito importantes. É possível buscar as coisas de cima enquanto estamos tão envolvidos com as nossas conquistas aqui na terra? É possível um cristão buscar só as coisas de cima quando essa vida nos exige de nós? Pagar a conta, o boleto chega. Quem tem boleto aqui? Eu estou como um bocado lá. É boleto, toda hora chega um. É imposto, é água, é luz, sabe, é tanta coisa. E aí você precisa buscar as coisas de cima e não nas que são da terra. Pastor, mas eu estou em muito compromisso. Estou super envolvido num projeto, sabe, que vai me dar mais qualidade de vida, que vai me dar mais segurança. Vou alcançar condição de ter um plano de saúde melhor, de ter uma segurança privada. Olha, Deus está abrindo uma porta, eu preciso agora focar muito nesse negócio, porque é uma oportunidade que Deus me abriu. Aí me parece que entrou em contradição com o texto da Bíblia. Ele está mandando eu buscar as coisas que são de cima, aonde Deus está sentado, aonde Deus está, lá. Pensar. A segunda pergunta que eu fiquei pensando: eu vou conseguir pensar nas coisas de cima o tempo todo? Buscar só as coisas de cima, pensar só nas coisas de cima, mas eu penso o tempo todo, eu fico preocupado com as crianças, eu fico tão preocupado com o marido que está desempregado, com a mulher que está doente, eu fico tão preocupado, pensando, as coisas estão tomando a minha mente, eu fico preocupado, pensando, pensamentos, né? Pensamento é um negócio complicado, né? Às vezes você não quer pensar, mas aquele pensamento vem. É igual um passarinho, já viu aquele passarinho teimoso, aqueles mosquitos, tem a época de mosquito, né? Quem nunca teve aqueles mosquitinhos que se acende a luz, eles ficam te perturbando, você sai daqui, mosquito, e eles ficam ali na sua cabeça o tempo todo. Muitas vezes os pensamentos são assim. Tem gente que perde até o sono. Passa a noite, eu já tive experiência de passar uma noite inteira ou mais acordado com uma multidão de pensamento. Sabe, uma multidão de pensamento, tu fica preocupado, ansioso. Mas aí Paulo está dizendo para os nossos irmãos: será que eu vou conseguir pensar nas coisas de cima o tempo todo? E a terceira pergunta que eu fiquei pensando: o que posso fazer hoje para cuidar das minhas tarefas sem perder o foco da minha vida com Deus? E eu comecei a pensar nisso. Olha, eu preciso buscar a Deus, eu preciso pensar nas coisas de cima, mas eu tenho que cuidar da minha vida. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que honrar meus compromissos, eu preciso
Isso, quando você chegou aqui, você não sabia, mas você foi crescendo. Um dia você descobriu que você ia ter que tomar a rédea da sua vida que um dia papai e mamãe vai embora, e aí você precisa estar pronto para assumir a sua vida. Às vezes, né? Bom é quando não precisa assumir a vida só depois que o papai e a mamãe vão embora, né? Você já está preparado para a vida. Os pais ajudam os filhos a se preparar, levando eles à escola, ensinando uma profissão, alguma coisa, para que eles possam assumir as suas vidas. Querido, então eu fiquei pensando nessas perguntas. O que eu posso fazer hoje para cuidar das minhas tarefas, para cuidar da minha vida, da minha casa, da minha família, para que eu possa viver sem perder o foco, porque o tema da mensagem é esse, mantendo o foco no chamado. Jesus chamou. A Bíblia narra, os evangelistas narram, que Jesus ia passando pelas cidades, pelas aldeias, e quando ele via alguém, porque Deus o revelava, que tinha um potencial para ser um discípulo seu, ele chamava: vem, segue-me. Deixa isso, deixa aquilo. Olha só que coisa, que desafio. Aqueles homens se lançaram, é como se lançar no escuro. Eles não sabiam o que ia acontecer depois. Mas eles lançaram a sua vida, entregaram a sua vida a Jesus. Literalmente, muito mais do que aquilo que a gente faz. Quantas vezes nós fazemos o apelo na igreja? Quem quer entregar a vida a Jesus? E as pessoas até vêm à frente. Mas nem todos entregaram a vida a Jesus. Porque entregar a vida a Jesus vai requerer de nós algumas atitudes. É sobre isso que eu quero ponderar com você nessa noite. O que posso fazer hoje para cuidar das minhas tarefas sem perder o foco na minha vida com Deus. Porque depois que nós recebemos a Jesus, e eu louvo a Deus porque hoje aqui todos já receberam a Jesus. Depois que nós recebemos a Jesus, nós precisamos manter constantemente, querido, constantemente uma vida com Ele. Se nós não fizermos isso, poderemos voltar a cair nos mesmos erros do passado. Isso é algo que vai acontecer naturalmente. Porque foi o que eu falei, a nossa vida não é só festa, a nossa vida não é só emoção. É por isso que muitas pessoas vão para as drogas, por isso que muitas pessoas vão para a dependência química, porque eles precisam de algo para gerar uma sensação no organismo dele. Eles precisam daquela sensação de euforia, de êxtase. E, sabe, se não tiver aquela roda com muita bebida, com muita risada, com muita alegria, ele fica angustiado e ele vai tomar algum remédio, algum entorpecente para sentir algo. Mas a igreja não vive dessa emoção. A igreja vive de uma razão que é Deus. A igreja vive de uma razão que é a palavra de Deus. O que nos alimenta, o que nos sustenta de pé. Não é a cocaína, a heroína, o álcool, o sexo, não é, sabe, a adrenalina. É a razão. É a razão de saber, querido. Fecha ali. De saber de que a nossa vida está escondida em Deus. Por isso, o apóstolo nos chama a atenção. Se nós já ressuscitamos com Cristo, ou seja, houve um momento na minha vida, houve um momento na sua vida,
que ela foi dividida entre o antes e o depois. É o se. Se você está aqui, é porque você aceitou Jesus, amém? Todos concordam comigo? Que tomaram essa decisão? Agora, só depende de você. Buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima. Com todas as complexidades que nós falamos aqui, do trabalho, da escola, do lazer, da família, de que a nossa vida material necessita, nós somos um ser social. A gente precisa passear, a gente precisa ver a família, a gente precisa ir no mercado, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, nós precisamos, somos um ser social. Mas nós temos uma ideia de que Deus nos chamou para viver no reino dele e a gente precisa pensar nele, viver para ele, buscá-lo. Mas Deus é invisível e tudo que eu vejo, pastor, é conta. Tudo que eu vejo é problema. Tudo que eu vejo diante de mim é as pessoas realizando seus sonhos e eu não conquisto nada. As pessoas viajam, eu não viajo. As pessoas saem, compram carro, compram casa e eu não faço nada. Como que eu vou ficar só pensando em Deus? Como eu vou ficar só buscando as coisas de cima? Eu preciso fazer alguma coisa nessa vida. É verdade. E por causa disso você vai esquecer de Deus? Por causa disso você vai esquecer do céu? Você acha que isso justifica? O seu sucesso financeiro não justifica morar no inferno. A ausência de Deus. Seu sucesso profissional não merece que você perca a comunhão com o Espírito Santo. O seu sucesso social, sua influência, muitos amigos, todo mundo te admira, e aí você precisa manter aquele círculo, você tem que agradar a todo mundo, né? Precisa conquistar os likes da vida, seja lá na rede social, ou seja na sua roda de amizade. Então você não sabe dizer não para ninguém, você não sabe dizer, não, eu não posso, dessa vez eu não vou, dessa vez não dá para mim, porque eu tenho um compromisso com Deus, porque eu tenho uma aliança com Deus, porque em primeiro lugar é Deus. Mas por que você não quer perder aquela amizade? Porque você não quer perder aquele like? Porque você não quer perder aquela condição? Você não quer perder aquela posição? Você vai abrir mão do teu Deus por causa de alguém, por causa de alguma coisa, e você está fadado ao pecado, você está fadado ao erro. Por quê? Você escolheu outra pessoa no lugar de Deus, no dia de Deus, na hora de Deus, no lugar de Deus. Você botou alguém, alguma coisa naquele lugar. É disso que Paulo está dizendo. Se você já ressuscitou com Cristo, se você já nasceu para Cristo, se você tomou uma decisão de seguir a Jesus, agora só lhe resta pensar nele e buscá-lo. Pastor, mas eu estou todo enrolado. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Buscar primeiro as coisas que são de cima, e as demais coisas serão assentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você precisa ter fé. Você precisa alcançar isso. Quando somos libertos pelo Senhor do nosso pecado, não podemos mais ficar sem ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Eu estou falando, é disso, querido. Porque você veio para a igreja e eu acredito na sua confissão. Eu acredito quando a gente faz o apelo e a pessoa levanta a mão e vem aqui, eu acredito. Eu não acredito que aquela pessoa veio só porque eu chamei, ou porque o pastor chamou, ou porque qualquer um chamou. A pessoa vê, não, eu vou lá, senão o pastor fica sem graça chamando lá, ninguém vai lá, eu vou lá. Eu acredito que ninguém faz isso. Eu acredito na boa fé das pessoas, que Deus toca no coração, ela fala assim, eu vou lá, porque Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. E aí você vem. Só que aí o diabo viu, ele não vai te dar mole. Ele vai fazer de tudo para te parar, para te travar, para te impedir. E aí você precisa manter o foco no chamado. Você ouviu o chamado. Jesus te chamou.
Vinde como estás. Você veio com todos esses problemas, com toda essa dificuldade. Você veio, não foi porque o pastor chamou, foi porque Deus te chamou. Agora você precisa acreditar nisso e manter o foco em Deus. Manter o foco nesse chamado. Precisamos ocupar o nosso tempo e pensamentos diariamente com as coisas de Deus. Você não vai manter o chamado se você não ocupar o seu pensamento nas coisas de Deus. Se você não ocupar o seu tempo nas coisas de Deus. E nós estamos vivendo essa sociedade, né, líquida, que todos os especialistas falam. Isso não está só na igreja, tá, querido? Isso está lá na escola, isso está lá na empresa, isso está lá nas famílias, onde as pessoas não interagem mais, onde as pessoas não produzem mais nas empresas, onde as pessoas não aprendem mais nas escolas, porque elas estão líquidas, elas estão pelo nada para o nada. Estão vivendo simplesmente um momento da emoção de alguma coisa, mas não tem foco em nada. Essa é uma característica da nossa geração. E a igreja não fica fora desse movimento do mundo. A igreja sofre tanto quanto uma empresa, eu diria até mais. Porque a empresa, se você não produzir, eles te mandam embora e colocam outro que querem trabalhar. Que queira trabalhar e que vá produzir. Mas a igreja não vai te mandar embora, a igreja não te paga por isso, para você estar aqui. A igreja está aqui só para te mostrar o que você precisa fazer para chegar no céu. E aí só depende de você acreditar na pregação do evangelho. O povo de Israel, querido, eles recebem, né, um chamado para sair do Egito. É o Êxodo. Eles estavam lá, eles eram escravos. Estavam passando, né, comendo pão que o diabo amassou. E de repente Moisés chega enviado pelo Senhor. Moisés é um tipo de Cristo. É o enviado. E chega ali com uma unção de Deus na vida. Faz milagres, faz prodígios. Tira o povo do Egito. Mas eles não mantêm o foco em Deus. Eles ficam pensando lá. Primeiro Números, capítulo 11, do 4 ao 6. Eles ficam lá pensando no pepino, na cebola, no pão. A gente estava lá. A gente tinha tanta coisa boa lá. Olha lá, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes lá no Egito, comíamos de graça. Eles eram escravos, irmão. Comia de graça nada, eles estavam pagando, sabe, caro para comer aquele peixinho, para comer aquele pepino, aquele melão, aquela cebola, aquele alho. Sabe, o diabo te dá alguma coisa no mundo, mas tu paga caro, querido. Você come de fato o pão que o diabo amassou. Mas o diabo consegue, sabe, na hora que você está no problema, na hora que você está na luta, na igreja, vem um vento. O povo de Israel começou lá no deserto, sabe, o tempo passando, as dificuldades. Eles falam: poxa, a gente está tão bem, né, comendo peixe, de graça. Era de graça, irmão, não era de graça nada, eles eram escravos. Estavam lá sofrendo, sendo humilhados. Sabe, você veio para a igreja, aí Deus começa a permitir. Veja que o louvor que a nossa irmã cantou é muito sugestivo para essa mensagem. Sabe, veio o vento, veio a dificuldade, veio a tribulação. Primeira coisa que você pensa quando eu não era crente, uma hora dessa eu já metia um oitão na cintura e ali arrumava um dinheiro rapidinho. Quando eu era crente, uma hora dessa eu já estava lá, né? Pegava um homem qualquer daquele já ganhava um dinheiro. Na época do mundo, eu já ia pegar um dinheiro emprestado com fulano. Sorte dele que agora eu sou crente. Senão eu já pegava logo R$1.000 com ele e nunca pagava. Sempre vivia assim. E você vai pensando nessas coisas do passado, de como você resolvia os seus problemas, no pecado, na mentira. Se você não mudar esse pensamento, tu vai voltar a fazer isso. Se você não mudar seu pensamento, você vai voltar a resolver os seus problemas pecando, errando, porque me parece que é mais fácil.
É isso que acontece, querido. E pode ser muito mais difícil voltar se você for para lá de novo. Pedro fala sobre isso. 2 Pedro 2, versos 20 a 22. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha, você está aqui na igreja, adorando a Deus, você tomou uma decisão, você veio aqui na frente, você chorou, você se alegrou, Deus te tirou da corrupção do mundo, mas agora, sabe, você voltou. Foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. Está aí? 2 Pedro 2, verso 20. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Era até melhor você nunca ter entrado aqui. É isso que Deus está dizendo. Porque você veio. E Deus te libertou. E Deus te revelou a salvação. E Deus perdoou o seu pecado. Deus limpou o seu coração. Deus te purificou. Agora você só precisa manter-se puro, manter-se santo. Mas sabe o que acontece? Você fica com saudade do passado. Você fica o tempo todo pensando no passado. Você não pensa nas coisas de Deus. Você não busca Deus. Você se afasta de Deus e você fica pensando que lá no mundo é mais bonito, que lá no mundo é mais legal, que lá no mundo era mais fácil, que lá no mundo era assim, que você não precisava disso, que tudo que você queria, todo mundo te dava. Nada, você era usado, você era usada, as pessoas se aproveitavam de você, você era instrumento de humilhação, as pessoas zombavam de você, você nem sabia, mas Deus te chama, Deus te honra, Deus te abençoa, só que Ele também te prova. Mas aí você fica com saudade, você se deixa ser envolvido outra vez nas coisas do mundo, nas corrupções do mundo. Se envolve de novo na mentira, na fornicação, nas coisas que Paulo citou ali em cima. É pior, que você vai ficar pior do que quando você entrou aqui a primeira vez, se você voltar para o mundo. Lê o 22. Deste modo, sobreveio um verdadeiro provérbio que diz, o quê? O cão voltou. Olha lá. A porca lavada. É isso. É isso que o diabo quer fazer comigo, quer fazer com você. Se você não mudar o seu pensamento. Tu vai voltar a comer lavagem. Tu vai voltar a comer vomito. Tudo aquilo que você botou para fora. Você falou assim, não presta, essa vida não presta. Eu larguei tudo isso. O diabo quer que você volte para lá. O diabo quer que você volte para se sujar. Mas em nome de Jesus você vai vencer, amém? Em nome de Jesus você vai manter o foco. Mantenha o foco no seu chamado para o diabo não te humilhar. Para o diabo não te esculachar, é isso que ele quer fazer. Agora, eu anotei algumas coisas que a gente pode fazer na prática. Porque eu sei que eu estou correndo um risco tremendo. Eu preciso, então, praticar. Primeiro, querido, para ocupar a mente com as coisas de Deus, evite as más companhias. Para ocupar a mente com as coisas de Deus, evite as más companhias e mantenha o vínculo com o seu discipulador, que o ajudará a edificar a sua vida. As más conversações corrompem os bons costumes, já disse o apóstolo Paulo. Mas veja bem o que diz também, salmista, Salmo 1, né? Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita. Primeira coisa, querido, você não vai conseguir manter o foco andando com essas pessoas que não têm compromisso com Deus. Sinceramente, você vai ter que fazer escolhas. Certamente você vai precisar selecionar os seus amigos. Porque quem se constitui amigo de Deus é inimigo do mundo. Você não vai conseguir ser amigo de uma pessoa que não ama o Deus que você diz que ama. Você não vai conseguir. Porque o que para você é errado, para ele é certo. O que para você é certo, para ele não tem nada a ver. É disso que nós estamos falando.
Você vai ouvir conselhos de pessoas que não temem a Deus, que não andam com Deus. Cuidado com o seu ciclo de amizade. Por onde você anda? Você quer manter o foco em Deus? Você quer manter os pensamentos em Deus? Começa a selecionar os seus amigos. Não é fazer acepção de pessoas, não, querido. Não tem nada a ver com isso. Você continue amando as pessoas, continue mostrando amor pelas pessoas, mas você não precisa ficar sentado lá na roda dos escarnecedores, lá no teu lugar. Tu passa lá e chama eles para cá. Tu passa lá e fala, olha, né? Às vezes acontece, nós somos convidados, festa da família, né? Casa dos parentes que não tem Jesus no coração, tu vai abandoná-los? Não, são seus amigos, são seus parentes, você deve amá-los, estar com eles, mas não concordar com as obras que eles fazem, mas não, sabe, viver lá enfiado na casa daquelas pessoas que não amam o Deus que você ama, que não tem vida santa como você quer ter, porque eles não buscam a Deus, porque eles não estão preocupados. Domingo, 5 horas da tarde, aquela pessoa te chama para passear, você estava preparando para ir para a igreja. Ah, fulano, vem aqui, olha, eu te amo tanto, vem aqui na minha casa. Mas minha filha, agora é hora de Deus. Aí você vai para lá você não vai orar, lá você não vai beber Bíblia, lá você vai fazer o que eles fazem, se você não tomar cuidado. É disso que Paulo está dizendo, disso que o salmista está dizendo. Agora, eu coloquei aqui também que além de você evitar as más companhias, você precisa manter o seu vínculo com o seu discipulador. Veja lá Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10. Nós passamos aqui aquele videozinho bonito, né? Sobre o discipulado. Parece uma coisa tão simples, tão sem importância, mas olha o que a Bíblia diz sobre isso. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Verso 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Você precisa ter vínculo com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Alguém que você sabe que pode te dar a mão. Se você quiser pedir um conselho, peça um conselho para o seu discipulador, peça um conselho para o seu pastor, peça um conselho para quem está indo na direção que você quer ir, que é buscar a Deus, que é andar com Deus. Querido, certamente você vai precisar fazer, essa é a primeira escolha que você tem que fazer. Evitar as más companhias e manter vínculo com uma pessoa de Deus, que Deus colocou sobre a sua vida, para te ajudar, para te aconselhar, para te corrigir, para te ensinar nessa caminhada. Segundo, querido, para ocupar a mente com as coisas de Deus, você precisa ler a Bíblia e orar diariamente, tempo sozinho com Deus. Como sim? Você tomou uma decisão de vir para a igreja, aceitou Jesus, mas não ora, mas não lê Bíblia. Não vai nem sair do lugar. Vai ficar paralisado. Porque a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, a oração é o que nos conecta com Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, querido, isso aqui é o beabá, mas me parece que as pessoas esquecem disso. Você tomou a decisão de seguir a Jesus, aí a gente pergunta para as pessoas, sempre no discipulado, a pergunta mais básica é essa: você tem orado? Não. Então parou tudo. Parou, geral. Não vai a lugar nenhum sem a oração, porque não é por força, não é por violência, não tem pastor que vai te mudar, não tem discipulador que vai te mudar. É Deus, é pelo Espírito de Deus. É você que entendeu. Se eu já ressuscitei com Cristo, agora eu tenho que buscar Deus. Agora eu tenho que pensar nas coisas de Deus. E como que eu vou buscar Deus se eu não oro? E como que eu vou buscar Deus se eu não leio a Bíblia? Não vai. Nós precisamos nos despertar. Para manter o foco em Deus, tem que ler a Bíblia para Deus falar conosco. Para manter o foco em Deus, tem que orar para nós falarmos com Deus. O nosso diálogo com Deus é a oração e a palavra. Nós precisamos disso. Eu preciso disso. Você precisa disso. Todos nós. Acabou a festa, gente. Acabou a euforia. Agora, joelho no chão, jejum e oração.
Porque nós temos que manter o foco. Se você parar de ler a Bíblia, se você parar de orar, você vai esperar a festa o ano que vem para se alegrar de novo? Não. Manter o foco no nosso chamado. Deus nos chamou para servi-lo, para adorá-lo, para testemunhá-lo nessa nossa comunidade, para testemunhar de Jesus na nossa casa, na nossa família. Eu vou manter o foco, evitando as más companhias, mantendo vínculo com o meu líder, com o meu discipulador, com meus professores da palavra, manter a minha oração com Deus, manter a leitura, o estudo da palavra. Separe alguns minutos, trace metas, separe um tempo do dia, seja de manhã, se precisar acorde mais cedo, seja de noite, se precisar durma mais tarde, mas você precisa fazer essa escolha, depende só de você. Dobrar os seus joelhos e orar, abrir a sua Bíblia e ler, vir para a igreja, congregar. Terceiro, querido, leia bons livros, livros evangélicos, também é bom. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quem aqui já leu um livro esse ano? O ano está quase acabando. Um livro evangélico. É isso, querido. Isso vai te ajudar a pensar nas coisas de Deus. Vai na livraria, entra aí no Amazon, você gasta dinheiro com tanta coisa. Você compra quantas coisas você comprou esse ano para você? Comprou algum livro para você edificar sua vida espiritual? Investiu quanto em você? Na sua vida com Deus? É disso, querido. Visita uma livraria evangélica, visita lá o site, pesquise, leia um livro, peça informação. A gente está sempre aqui, né? Acabei de falar, nosso Tadel, nós estamos compartilhando um livro, já compartilhamos um livro esse ano, né? A Isca de Satanás. Por quê? Porque a gente precisa nos ocupar. A nossa mente, a mente vazia é o quê? Já dizia por aí, o diabo vai aproveitar o seu tempo ocioso. O tempo ocioso é o mais perigoso, querido. Aquele tempo, ó, você não está na escola, você não está no trabalho, você não está em lugar nenhum, você está em casa. Aí tu vai com o celular na mão, olha aí, olha o perigo. Onde você vai se enfiar nesse celular? Ocupa esse tempo com as coisas de cima. Pensa nas coisas de Deus. Escolha um bom livro. Leia um bom livro. Uma boa literatura evangélica. Pesquise um tema. Você pode baixar tantos livros de graça. Existem grupos que compartilham livros evangélicos. Mas não, você pega o seu tempo, sabe o que você vai fazer? Ver bobagem na internet. Dar like para seguidor que não tem compromisso com Deus. Seguir quem não é crente. Seguir quem difama a sua própria fé. Aplaudir pessoas que desonram o seu Deus. E você está lá se prostrando para eles. Mas você não ocupa a sua mente com as coisas de Deus. Aí você quer crescer. Não vai. Invista mais tempo e recursos para aprender mais a Bíblia. É disso, querido. Você compra roupa bonita. Você compra tanta coisa para manter o seu corpo, a sua aparência. É muito legal. Mas é na sua alma. Quanto você investiu esse ano? Falando de dinheiro mesmo. Quanto que você investiu de dinheiro na sua alma, na sua salvação, no seu chamado? Deus te chamou. Você louva, você prega, você ensina. Quanto você investiu no seu ministério? Estou falando de dadinho da oferta, não. Em você, você tem que investir em você. Faça um curso de teologia. Quem já pensou em entrar num seminário? Fazer um seminário? Investir na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual, porque você quer se preparar para Deus te usar, para você pregar, para você ter ousadia. Depende só de você. Mas você gasta dinheiro com tudo. Você viaja, você passeia, você compra roupa, você compra isso, compra aquilo, compra presente, compra... Pode comprar.
Cuidou muito bem da sua alma, do seu corpo, mas da sua alma não está cuidando. Invista também na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. Tempo, recurso. Pensa nas coisas de Deus, busque as coisas de Deus. Assim você vai conseguir trabalhar, estudar, mas nunca vai perder o foco em Deus, porque você administra bem o seu tempo, a sua vida. Tem um texto aqui que eu marquei muito interessante. Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Elimine do seu tempo tudo que não é de importância alguma e que não edifica a sua vida espiritual. Você precisa conseguir fazer isso. Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É isso, querido. Sabe, você não remir o tempo, sabe, é planejar a sua vida. No CTL aqui nós falamos, né, a administração do tempo, planeja a sua vida. Sabe, a hora de trabalhar, a hora do lazer, a hora de passear, mas Deus está aqui, ó, na cabeça do meu projeto de vida está Deus. O reino de Deus, a igreja, o grupo, o discipulado, sabe, a oração, a comunhão. Deus está na cabeça do meu dia. Eu acordo pela manhã, já oro, eu vou dormir. Se eu posso, eu leio um versículo da Bíblia, porque eu tenho que ocupar minha mente com as coisas de Deus. O diabo, se você não botar Deus no seu coração, o diabo vai entrar. Não existe casa vazia. Nós já lemos esse texto também. Eu quero te convidar a ficar de pé, querido, em nome de Jesus. Após você eliminar tudo isso, querido, dedique a sua vida mais ao Senhor. Por último, vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, verso 13 a 16. Já são 9 horas. Os irmãos me perdoam. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13 a 16. Algumas recomendações que Paulo deu ao seu discípulo Timóteo, que era um jovem. Timóteo, olha lá que coisa linda, querido. Você precisa pensar nas coisas de Deus. Timóteo, persiste em quê? Exortar aí até que eu vá. Timóteo era um jovem, como nós. Eu me considero um jovem, né? Jovem de 51 anos. Timóteo era um jovem como você. O que ele está mandando a gente fazer? Persiste em ler. Persiste em ensinar. Olha lá, verso 2, verso 14. Não desprezes o dom que há, o qual te foi dado por profecia, com a imposição da mão dos presbíteros. Vamos ler? Eu falei que vai até onde? Até o 16, vamos lá. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja... Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Sabe que é isso? Paulo está chamando Timóteo, mantenha o foco, Timóteo. Mantenha o foco no seu chamado. Deus te chamou, jovem, Deus te chamou. Não deixe o diabo te enganar. Mantenha o foco em ler a palavra, em orar, em congregar, sabe, em buscar a Deus, em pensar nas coisas de Deus. Invista tempo. Pare com essa bobagem de ficar o tempo todo na rede social, vendo videozinho, vendo isso e aquilo. Pega um bom livro, vai ler, pesquisa sobre o reino de Deus, aprenda, faça um curso, compra livro, invista no teu chamado, porque Deus quer te usar. Você precisa se encher para ter para dar, para a sua geração, para a sua família, para os seus amigos. Deus quer te usar no nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dizer um amém? Amém. Então concorda comigo em nome de Jesus.